Fala, Thales, bom dia, cara. Bom dia, Léo. Tudo bom? Tranquilo. Maravilha. Dá mais uns minutinhos aí que eu já atrasei para o pessoal entrar. A gente já começa já. Fala, pessoal, bom dia. Desculpa o atraso aí. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos começar. Então, nossa última aula nossa juntos aí como mentor e mentorado, né? O que eu quero passar para vocês? Uma estratégia, uma abordagem no mercado, é uma abordagem que a grande parte dos fundos, tanto aqui no Brasil como fora, utilizam. Eles utilizam uma versão modificada disso, mas falei eles, né? Cada um tem a sua própria versão modificada, mas a base é isso aqui, tá? E então hoje nós vamos falar sobre fronteira eficiente, sobre essa teoria de alocação de capital no portfólio. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia por trás disso? Então, a gente não vai falar aqui hoje necessariamente da seleção dos ativos, tá? Até porque a gente pode considerar o índice Bovespa ou qualquer outro índice ou qualquer outra seleção de ativos que você deseje, tá? A gente vai falar em si da alocação desses ativos. Então, qual que é a ideia por trás da alocação eficiente de ativos? É você ter, primeiramente, você montar uma carteira, digamos que você tenha lá 10 ativos, certo? E você necessariamente tem que se posicionar nesses 10 ativos, ou pelo menos considerar esses 10 ativos dentro do seu universo de cálculo. Tá? Então, qual que seria a alocação que eu faria de capital nesses ativos de forma que a variância do meu portfólio fosse a menor possível, certo? Então, ou seja, a variância ela está um passo antes do desvio padrão, né? Então, vamos ver, por exemplo, qual seria a composição das ações do meu portfólio, de modo que a curva de retorno dessa composição fosse a mais suave possível. Tá? Então, este é chamado, primeiramente, deixa eu compartilhar aqui. Então, esse é chamado, primeiramente, CVM, né? Que é composição, CVM é um nome péssimo, né? CVM, portif- portfólio, variância mínima. Então, ou seja, qual que é essa composição de por exemplo, eu tenho lá Petro, Vale e Minas. Então, eu tenho 100 mil reais para alocar. Quantas ações eu teria que comprar desses ativos, de modo que a curva de retorno dessa composição ela fosse a mais suave possível, certo? Então, esse é o primeiro passo para a gente encontrar
qual é a fronteira eficiente, ou seja, qual que seria a alocação ótima do nosso portfólio. Vocês vão entender por que eu falo ótimo. O segundo passo é, a gente tendo definido qual que é o portfólio de variância mínima, a gente começa. Então, por exemplo, a gente descobriu lá que o portfólio de variância mínima, ele tem uma variância de 0,5, tá? Estou chutando um número aqui só para ser didático, tá? Tem uma variância de 0,5. Então, qual que é a composição de portfólio que eu tenha um risco? Qual que é a composição de portfólio que eu tenho? O menor risco possível variância retorno. Qual que seria a nova composição de portfólio que eu tenha? O menor risco possível, ou seja, que eu fique o mais próximo possível desse V igual a 0,5 e eu tenho um retorno maior do que esse 1,5, certo? Então, qual que seria a forma da gente calcular isso? Cara, é otimização. Então, a gente vai ter que testar um número gigante de combinações. Por exemplo, a gente está aqui, ó, vamos pensar no nosso portfólio. Petro 4 e os em 5. 5 e vale 3, certo? Então, eu tenho aqui X mil, tenho aqui 10 mil para distribuir. Vou fazer o seguinte, cara. Certo? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, vai ficar com metade, aqui vai ficar com 0,3, um terço, e aqui vai ficar com o que falta para dar 1. Então, ou seja, aqui eu vou. Então, o que a gente vai fazer agora é a gente vai otimizar esses valores, certo? E aí a gente vai pegar a curva de retorno de cada uma desses ativos, ou seja, eu vou pegar Petro um ano para trás e vou calcular os retornos, tá? Então, o que é calcular os retornos? Calcular os retornos é você fazer preço atual, preço, oh, meu Deus, preço menos preço um dividido por preço um. Então, ou seja, qual que foi a oscilação de um dia para o outro? Então, eu vou calcular toda essa curva de retorno de Petro. Então, do Petro, aqui tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Aí eu faço a mesma coisa aqui para Petro, calculo para Usiminas, calculo para Vale. E aí eu pego essa composição de carteira que eu tenho aqui e multiplico por esses retornos de uma forma a eu encontrar qual que vai ser a variância e qual que foi o retorno que eu teria tido dessa carteira ao longo do tempo, certo? A partir do momento que eu encontrar uma, uma composição de carteira que
eu tenha um retorno superior ao retorno à carteira de variância mínima, eu tenho retorno superior e eu tenho mantido o mesmo nível de risco, o que vai acontecer? Essa é a minha carteira que compõe a dita carteira chamada da fronteira eficiente. Então, tem uma forma da gente encontrar isso, tá? A gente vai discorrer sobre esse código aqui, mas para a gente ser bem didático, aqui, ó. Por exemplo, aqui. Então, qual que foi a composição de ativos que eu incluí aqui? Eu incluí Petro, Vale, B3, enfim, esses ativos que estão compostos aqui. E aí fiz exatamente o que eu falei para vocês em relação a... Aqui tá 2 anos, deixa eu colocar. 6 anos. Beleza. Então, aqui eu fiz até uma coisa um pouco diferente do habitual, para que a gente não precise ficar testando barra, barra, enfim, ficar testando realmente, utilizando todas as funções de preço e tal. Então, a gente calcula direto os pesos da carteira e monta esse plot, tá? Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Primeira coisa, calculei os retornos, tá? Eu fiz um loop dentro da carteira de ativos que eu selecionei. Falou, Léo, por que você não chamou a variável assets direto? Porque aqui tem um pequeno detalhe, assim, que talvez crie uma certa dificuldade. É o seguinte, para você instanciar um vetor ou uma matriz, esse valor de n aqui, ele não pode ser uma variável simples. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, se eu fizer int nn igual a 16, vai me dar um erro na hora de compilar, certo? E, e aí, a forma de eu fazer isso aqui seria declarar isso aqui constante. 17. Nem declarando constante ele deixa eu fazer. O que acontece? Eu preciso declarar esse valor aqui, ó, de NN, como um valor constante que ele não vai se alterar dentro da execução do programa. Porque depois que eu tiver alocado esses valores aqui, o tamanho da matriz não pode alterar, tá? Então, ele não deixa eu fazer igual eu mostrei para vocês aqui, int A igual a 5. Se eu passar A aqui, eu não executo. Tá? Beleza. Então, primeira coisa, calculamos aí os retornos daquela forma que eu expliquei, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular os retornos de Markowitz. Ao invés de eu fazer toda a função na mão, o que eu faço? Eu simplesmente utilizo as funções do Zorro, tá? Então, tem uma função chamada Markowitz dentro do Zorro, que a gente vai aqui utilizar ela para poder fazer as nossas alocações. E aí, quando eu disse que existe que cada um modifica a carteira da forma que achar melhor, então, às vezes, a fronteira eficiente de um trader, ela pode ser diferente da fronteira eficiente de outro trader.
é justamente no que diz respeito a essa variável aqui. O correto seria, correto, né, de acordo com a teoria, seria a gente utilizar aquele valor ali como zero, né? Nesse caso aqui teve pouquíssima alteração. O que que esse valor fala? Esse valor aqui é um limite de peso. Então, ou seja, quando eu coloco zero aqui, eu estou falando que eu posso ter uma carteira que ela pode ser composta, inclusive, por um ativo só, tá? O que eu estou falando ali pro Zorro é, olha, monta uma carteira para mim em que, no máximo, um ativo pode ter 50% pode ter 50% de peso na carteira, tá? Aí você vai me perguntar assim, cara, qual que é o, o valor ideal aqui? Cara, isso é uma coisa muito difícil de falar, porque vai depender muito de cada um. O que acontece é que a abordagem de Markowitz original, ela é um tanto quanto ultrapassada, né? Então, por isso que eu falei que todo mundo utiliza uma versão levemente modificada dessa, dessa abordagem, né? Então, aí vai depender do nível de tolerância de cada um em relação ao risco. Eu gosto de utilizar valores entre 0,3 e 0,5, tá? Até porque quando você escolhe ações que pertencem todas ao índice Bovespa, nesse caso aqui são ações que são as ações que são mais negociadas dentro do índice, não faz sentido você limitar, falar, olha, eu quero só que cada carteira, cada ativo tenha no máximo 10% dentro do meu portfólio, né? Então, eu, eu limito no máximo a 50%, mas essa é uma abordagem completamente minha, tá? Então, o que que a gente vai procurar aqui com o Markowitz? Ele vai devolver para a gente aqui justamente esse valor aqui que a gente estava procurando, ó, tá? Ele vai devolver para a gente justamente qual que é esse valor de composição mínima de portfólio, de variância mínima do portfólio, tá? Qual que é a variância aí ideal, né? E aí o que que acontece? Esse caso aqui foram 50, mas poderiam ser 100, porque você concorda que para eu testar todas as composições de portfólio possíveis, eu demoraria um certo tempo, né? Eu precisaria, cara, fazer muita conta aqui, então você pode simplesmente extrapolar. Um número igual a 50 já é mais do que suficiente para você conseguir fazer esse cálculo, tá? Então, o que que a gente faz? A gente calcula aqui, eu tenho a variância mínima, eu tenho a variância máxima e eu tenho a melhor variância de acordo com aquele portfólio, com, a- com aquela, com aquela, é, com aquele limite de 0,5 que eu coloquei no meu portfólio. Então, eu calculo do mínimo até a máxima, tá? E aí, eu sei que quando eu tenho um retorno que ele é ligeiramente, que ele é o maior retorno dentro, que ele é o maior retorno, ele é o maior retorno que está acima da minha, da minha variância mínima, eu sei que esse retorno é o retorno que compõe a fronteira eficiente, tá? Vou dar uma coisa aqui, se eu limitasse a 0,3, como que ficaria essa curva? Interessante. Sem limite deu praticamente a mesma coisa. Legal. E aí você vai me perguntar, tá, mas como é que isso
se traduz realmente para trade, né? Então, acho que o mais importante da gente, a gente entender, antes de pensar como é que isso se traduz para trade, é pensar se faz sentido a gente levar isso aqui para o trade realmente, tá? E como é que a gente saberia que isso faz sentido? Simples. A gente faz um backtest. Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse backtest? Você vai ver que é bem parecido, tá? Até porque utiliza a mesma abordagem, tá? A única coisa que eu tô fazendo aqui, eu vou plotar as curvas de retorno de, de vários portfólios, tá? Vamos lá que eu vou explicar cada um deles para vocês. Primeiro, vamos lá. Aqui tudo igual, tá? Tudo igual que a gente viu, tudo igual, mesma coisa, tá? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Agora a gente vai simplesmente comparar essas curvas de retorno entre os ativos, tá? Tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é isso aqui. Ainda dentro, então, ou seja, este ponto verde aqui, ele é o ponto em que eu tenho a melhor relação de risco-retorno para a composição do meu portfólio, certo? Já, se eu trouxer este ponto aqui para o final da curva, ele é o ponto que me dá o maior retorno possível, e aí não importa a variância que eu tenho, eu estou pensando somente em retorno. Então, se eu trouxer este ponto para cá, qual que seria a alocação? Vai me dar a alocação de ativos dentro daquela carteira que me retornaria o maior retorno possível, tá? Como é que a gente, já que a gente está falando de alocação de ativos, como é que a gente compararia para saber se uma alocação é interessante ou não? Bom, na minha cabeça, a melhor forma da gente fazer isso seria eu alocar, vou colocar aqui até mais um ativo aqui, só para o negócio ficar simples aqui. Então, eu comparar de a minha carteira de variância mínima com a minha carteira de Sharpe máximo e a minha carteira de retorno máximo contra essa carteira aqui, se eu tivesse dividido igualmente meu capital entre todos esses ativos, tá? Aqui, beleza. Então, o que que acontece? Que, ó, vocês estão vendo, ó, mesma coisa, tá? O que que eu fiz aqui apenas? Como eu estou pensando num backtest, correto? Backtest diário, tá? Estou fazendo estou utilizando como este período aqui, ó, este período para trás aqui, de recálculo, tá? Que é o período de quanto tempo que eu vou olhar para trás para calcular os retornos, as médias e tal. Eu estou utilizando, nesse caso aqui, 252 dias, que é um ano, tá? Estou fazendo o backtest de 7 anos, certo? E estou utilizando esses ativos aqui. Esses ativos aqui são uma preferência minha, tá? E como eles foram escolhidos, simples, eu fui ali no Google e filtrei os ativos que foram mais negociados no último pregão, tá? Basicamente foi assim que foi feita essa escolha. Então, ou seja, são ativos que nos dão liquidez, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Então, eu estou utilizando série diária
7 anos. E aqui, ó, essa função aqui chama TDM. TDM é dia do mês. Então, ou seja, sempre que o dia do mês for igual a 1, eu vou fazer o quê? Eu vou rebalancear o meu portfólio. Tá? Então, dentro do meu backtest. Então, é o primeiro dia do mês, rebalancei meu portfólio. Tá? E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou plotando essas curvas. Então, beleza, ó, deu dia primeiro, faço rebalanceamento. Tá? Aí eu pego, deu certo, esse meu valor aqui de variância do rebalanceamento aqui é maior que zero, é. Então, eu ploto todos os retornos dessas carteiras que eu estou compondo. Primeiro, a carteira de eu dividir o capital igualmente entre todas as ações. Segundo, o retorno da carteira de mínima variância. O retorno da carteira de máximo retorno. E o retorno da carteira de máximo índice Sharpe. E aqui o que eu estou fazendo é, como eu já calculei os retornos aqui para cada um dos ativos, eu não preciso repassar por eles de novo. Tá? O que eu faço é simplesmente eu pego o peso que cada ativo tem que compor dentro da carteira e multiplico pelos retornos. Tá? Entenderam isso? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo. Vamos pensar aqui. 28, 29, 29,50, 30, 29,60, 31. Tá? Então, eu sei que meu retorno aqui, eu calculei que certinho para não dar diferença, exatamente para excluir zero. Então, eu sei que o meu retorno aqui é isso aqui, menos isso aqui, dividido. Então, o que eu faço para calcular esses retornos compostos é, eu pego o peso que eu tenho aqui, ó, de Petro no caso, né? Eu faço isso aqui vezes o meu peso, e aí faço a mesma coisa para Uzi Minas, a mesma coisa para Vale, somo todos esses retornos e tenho uma curva de retorno para a minha carteira, tá? Então, eu faço isso para a carteira de alocação igualitária, enfim, para todas as carteiras. Então, hoje a gente vai ter uma curva de retorno assim, ó, só para vocês entenderem. Então, tá aqui, ó. Deixa eu tirar a de máximo retorno, porque ela explodiu aqui para a gente. Máximo retorno. Então, tá aqui, ó. Tá, aqui a gente tem as três carteiras ali que eu tirei de máximo retorno. Então, primeiro, essa linha preta aqui seria a carteira que eu teria se eu dividisse meu capital igualmente entre todas elas. A linha azul é a carteira de menor variância. Então, que é aquilo que a gente conversou lá. Qual que é a alocação que faz eu ter uma linha de retorno mais suave possível, né?
E eu até falei esses dias isso no Instagram, que às vezes alguém pode olhar isso aqui, ó, falar, ah, mas isso aqui é uma porcaria. Cara, depende muito. Depende muito do mercado que você estiver operando. Porque, por exemplo, se você estiver operando, às vezes, no mercado de Forex, operar com a carteira de menor variância pode ser muito interessante, pensando que você pode alavancar muito, né, o seu capital, né? Então, você ter uma previsibilidade de retornos com uma alavancagem alta é muito interessante, tá? E aqui, por outro lado, a gente tem a nossa carteira na fronteira eficiente. Tá? Se a gente, por exemplo, mudasse aqui, que eu quero ter no máximo 0,2 em cada, em cada um desses ativos, a gente já teria uma curva assim. E aqui em cima a gente tem, ó, por exemplo, no período de 7 anos, então a gente teve um retorno de 144% para a distribuição igualitária, 500% para a carteira na fronteira eficiente e de menor variância de 70% aproximadamente. Fala, cara, eu não poderia fazer esse rebalanceamento, é, fazer esse rebalanceamento semanal ou até mesmo diário? Poderia fazer até de hora em hora, se você quisesse, mas ao que me parece é que o custo disso é muito mais alto do que segurar uma posição. E até porque, se você pensar que o ideal é a gente ter uma abordagem parecida do que como faz um gestor de um grande fundo, esses caras que estão aí mexendo com capitais gigantescos, eles não têm essa facilidade de entrar e sair do mercado diariamente ou de hora em hora. Tanto é que você percebe que quanto maior o fundo de investimento, que opera com uma estratégia de multimercado, às vezes seu prazo de resgate lá é gigantesco, 30 dias às vezes a cotização, né? D mais 30 e cotiza com D35 é justamente por conta disso. Para que, imagina num cenário de um resgate aí gigantesco, muitas pessoas começam a resgatar, o cara não mate o fundo, né? Então, eu penso, mas aí fica, como vocês vão estar de posse desse código aqui, eu penso que vale muito mais a pena fazer de mês em mês, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. TDM, ver se tem uma. Uh, Wiki. Vamos ver se a gente fizesse toda semana. Aqui. Sete quatro toda semana, day of week. Week 451. Então, você deixa, se fazendo semanalmente, o retorno foi ligeiramente pior, né? Deu 451 contra 474. Uma coisa ainda que dá para fazer é pensar nesse dia do mês. Vamos ver se tem aqui. Ah, eu estou olhando aqui, ó.
Aí explodiu. O que que eu fiz aqui? Ó? Isso aqui é bem interessante. O que eu fiz aqui eu fiz o rebalanceamento da carteira de 3 em 3 meses. Né? Então, que é mais ou menos quando a gente tem o rebalanceamento da carteira aí do Ibov. Então, fez bastante sentido esse rebalanceamento nosso aí, ó. Tá vendo? Explosão, explosão. E aí, o que que eu acho massa disso aqui? Fala assim, cara, por que que você não tá com as funções de call, de compra aqui e tal, não sei o que lá, cara, porque esse aqui é o tipo de operação que, ao meu ver, merece um cuidado especial no sentido de não deixar completamente automatizado, tá? Mas no próximo código que a gente vai abrir aqui, você tem essa opção de automatizar se você quiser, tá? Justamente por conta disso, para que a gente consiga ter essa análise aí um pouco mais, como é que eu vou falar? Um pouco mais humana, né? Olha só que interessante. Até antes se comportou na pandemia. Todo mundo na pandemia foi para o mesmo buraco, cara. Olha só que interessante. Mas a saída de lá foi massa demais, hein? Caraca, que pancada. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesse outro código aqui para saber qual que é a composição da carteira para isso. Então, aqui, se vocês compararem os códigos aqui, você vai ver que eles são bem parecidos, tá? A diferença de um para o outro é que eu não estou calculando várias carteiras, eu estou calculando uma carteira só, a carteira de melhor variância, tá? E, ao invés de fazer todos os plots lá, eu simplesmente calculo quais são as posições que eu teria na minha carteira. Então, beleza. Aqui eu fiz o seguinte, tá aqui, ó. Eu deixei aqui aberto para que vocês possam ajustar o risco dessa carteira, tá? Como assim? O risco dessa carteira aqui, ele está compreendido, quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui. Ó, abrir aqui, agora o outro, Markowitz. Tem um slider aqui, ó, e se você ajustar ele para risco zero, você vai estar pegando a carteira aqui, ó, tá? Se você ajustar ele para risco máximo, você vai estar pegando a carteira aqui, tá? Tal, e aqui está risco, tá? Então, beleza. O risco 100, eu estou pegando essa carteira aqui, ó. Eu vou até alterar aqui, vamos deixar aqui para padrão. Também, beleza. Então, ou seja, de acordo com as últimas. E aqui, ó, outra coisa que vocês vão ver interessante. Até para que não corra o risco, tá? Para que você não corra o risco de, por exemplo, de estar recalculando o seu portfólio aí com dados antigos, ou se, por exemplo, agora eu decidi que eu não vou renovar minha licença do Zorro e tal. Esse código aqui, ele funciona até mesmo para licença gratuita, tá? O que que eu estou fazendo? Ao invés de a gente conectar com o MetaTrader, ele está baixando os dados direto do Yahoo, tá? Então, ou seja, você não precisa estar atrelado necessariamente a uma licença paga no Zorro aqui, tá? Você consegue fazer isso aqui com o Zorro gratuito, tá? Esse você vai ter que inserir as ordens manualmente aí. Então, ou seja,
com o último fechamento que eu tive para cada uma dessas ações aqui, tá? Cada uma dessas ações aqui. E com capital de R$ 100.000, qual que seria a alocação que eu teria, que maximizaria meu índice Sharpe? É exatamente essa aqui, ó. 870 ações em Petro, 661 ações em Prio, 1.220 ações em QTL e 826 ações em Itaúsa 4, tá? Desse universo aqui, ó. Então, ou seja, teve ativos que ele simplesmente desconsiderou do portfólio, tá? Simplesmente não levou em consideração, tá? E qual que seria uma outra forma da gente escolher essa composição de ativos aqui? Cara, isso aqui é algo que dá, na verdade, essa primeira escolha aqui, ela dá um debate muito grande e ela é o que vai mudar aí de um gestor para o outro, né? Mas, basicamente, o que deve ser procurado para montar essa lista de portfólio aqui é ações, e entre elas tenha ativos, vou colocar ativos que tenham baixa correlação entre eles, tá? E ativos com retorno médio alto. Ativos com variância baixa. Vou tirar isso aqui que ainda faz. Então, ou seja, no universo perfeito, você conseguiria ativos que não têm correlação nenhuma, que tem um retorno médio altíssimo e a mesmo assim a variância deles é baixa. Falando, cara, tem como ter um retorno alto com uma variância baixa? Tem, simples. Como que isso seria? Como é que isso ocorreria? Ocorreria da seguinte forma. Imagina que você tem aqui, ó. Ou até, para ser mais realista, vamos pensar o seguinte. Olha, eu posso te dizer tranquilamente que esse ativo aqui, ele tem um retorno médio alto. E a variância dele é baixa. Por quê? Porque os retornos, eles crescem de forma linear, tá? Então, o que manda na questão de variância e desvio padrão é, por exemplo, se eu tivesse uma curva de retorno assim, ó, 28, 27, 26,50, 29, 28, e aqui a gente chegasse aqui no final nos mesmos 30, certo? Então, se você parar para pensar, a gente teve o mesmo retorno, retornos médios distintos, né? Mas eu tive uma variância aqui, nessa linha aqui, muito maior do que eu tive nessa de cima aqui. Tá? Então, ou seja, ativos de baixa correlação, retorno maior possível. O que é retorno alto? Né? O que seria retorno alto? Cara, vamos fazer uma conta aqui bem simples, pensando numa taxa de juros. Taxa de juros de 14%, 13,75%. Se eu tiver um retorno médio anual acima de 13,75, é um retorno médio alto. Já faz sentido estar no meu portfólio. Tá? Ô, Léo, Oi. daí será que não vale a pena, tipo, eu colocar um prêmio de risco? Porque dependendo do quanto ele vai acima da taxa de juros, não compensa o risco, né? Não, cara, mas é que assim, isso vai depender muito da abordagem de cada um, entendeu?
Uhum. Tem muita gente que vai olhar isso aqui, ó, e vai falar, cara, não, para mim faz todo o sentido possível do mundo operar aqui embaixo. Eu quero operar aqui. Que para mim, o que que eu vou fazer? Eu não tô muito interessado, na verdade, em retorno, né? Eu estou mais interessado no pagamento de dividendos. Então, o que que eu vou fazer aqui, Léo? Eu vou, na verdade, pegar uma carteira aqui de ativos que eu sei que pagam altos dividendos, tá? Vou montar essa carteira aqui e aí o que que eu vou fazer? Vou falar o seguinte, que eu, na verdade, eu quero encontrar uma carteira que vai minimizar a minha variância, aí ou seja, que eu vou ter uma carteira o mais flat possível, porque eu estou interessado só em receber os dividendos. Então, vai depender muito da visão de cada um, entende? Eu concordo com o que você está falando, mas também discordo no sentido de que depende muito do que você está fazendo, tá? Então, os pontos para que você tenha essa seleção de ativos, pensando exclusivamente em retornos, é isso aqui que a gente tem que levar em mente, tá? Variância baixa, retorno médio alto e ativos com baixa correlação. E aí, como eu acabei de falar aqui, às vezes a sua visão de mundo é uma visão focada em dividendos, tá? O que eu acho muito interessante. Então, aqui eu vou ter ali uma seleção de ativos que pagam bons dividendos. E aí, vou montar uma composição de carteira em cima disso. Agora, uma coisa aqui para vocês pensarem e até pensar nisso como um próprio exercício, né? E o que que é? Vamos lá. Deixa eu abrir uma outra. Olha só que interessante. Não sei se vocês estão percebendo que esse capital por componente aqui, ó, ele da forma com que a gente calculou ali, ele é justamente essa carteira aqui, ó, a carteira da linha preta, tá? Então, uma outra forma de observar esse capital por componente aqui e utilizar o Markowitz dentro de todas as suas estratégias, dentro de todas, é você trazer esse código aqui, aqui para dentro, para você fazer o cálculo desse capital por componente, tá? Então, for fazer o seu, quando você for, quando você for Quando você for multiplicar o seu optimal F aqui, você não vai estar fazendo por um valor, logicamente que esse valor aqui não é um valor aleatório, né? Mas você não vai estar fazendo ele por um valor igual para todo mundo, você não vai estar dando peso igual para todo mundo, né? Você já tem uma composição de ativos que maximizaria o seu portfólio, o que você está fazendo você está pegando essa composição e você está aplicando uma segunda estratégia em cima dela, tá? Então, que ao meu ver, é algo bastante interessante. Ah, Léo, você não vai fazer isso, cara? Não vou. Então, aqui, pessoal, o que que eu gosto, o que eu costumo chamar essa abordagem aqui e tal, cara, eu falo para vocês que essa, essa forma de operar aqui é muito foda falar isso. Falar assim, se tudo deu errado, você utiliza isso aqui. Não. É assim, eu acho que isso aqui pode vir como o primeiro pensamento para quem quer viver de trade. Então, ou seja, quero viver exclusivamente no mercado. Cara, então beleza. Então, montar um portfólio dessa forma aqui, talvez seja o primeiro passo. Por quê?
porque você vai ter uma previsibilidade de retornos. Tá? Então, montar uma carteira, montar um portfólio, eu te digo mais. Se você tem a aspiração de ter um fundo ou fazer gestão de recursos de terceiros, você não só apresentar uma curva de backtest, tá? Porque a curva de backtest a gente viu aqui que a gente pode manipulá-la de diversas formas, mas quando você traz uma teoria sólida por trás disso, você consegue angariar recursos com muito mais facilidade, tá? E aí, teve até uma dúvida que eu vou até aproveitar aqui para falar. O Gabriel me perguntou assim: o pessoal está utilizando BOVA11 para alavancar, não sei o que. Não, cara, eles não estão utilizando BOVA11 para alavancar a carteira. O que eles estão utilizando tanto é que se você retirar BOVA11 do cálculo, você vai ver que o retorno da carteira, mesmo alavancada, ele é maior. O que os caras estão fazendo com a venda de BOVA11 não é alavancagem de carteira. Tá? Então, até para dar um contexto para vocês aqui, pessoal. O que o pessoal faz é o seguinte, ó, os caras montam uma carteira, uma série de ativos, e aí eles fazem uma venda de BOVA11 aqui, tipo, 30% da carteira, e utiliza a venda desse, e aí vai entrar o dinheiro aqui, 30 mil aqui no caso, né? E eles redistribuem esses 30 mil aqui dentro dessa carteira. Tá? Os caras estão alavancados? Não, estão alavancados, mas eles estão também vendidos nesse ativo aqui. E o que acontece? Se você está comprado em ações e você está vendido no índice, cara, você pode ter a melhor alavancagem do mundo, não sei como é que chamaria isso, mas isso não é alavancagem, isso é retirar risco de mercado. Então, ou seja, o que o cara está fazendo aqui ele provavelmente utilizou uma abordagem um pouco diferente do que a nossa para poder montar essa composição, tá? O que nós fizemos aqui foi a otimização desses valores aqui. O que esse cara fez aqui, provavelmente ele fez o seguinte: ele pegou BOVA11, imagina só o seguinte, ó, imagina só isso aqui, ó. Tá? Aí ele colocou todos os retornos de BOVA11 aqui e todos os retornos de Petro aqui. Tá? Então, ele colocou aqui. No dia tal, BOVA11 deu tanto, tá. Colocou todos os retornos aqui, tá. E aí, o que ele fez? Traçou fez uma regressão linear de um pelo outro. O que ele tá querendo dizer é o seguinte, o que ele está querendo fazer com isso? Assim, ó, ele está querendo descrever o movimento de Petrobras de acordo com o movimento de BOVA11, certo? Então, quais são as variáveis que esse cara vai encontrar aqui? Bom, ele vai encontrar um negócio chamado alfa. Você já deve ter ouvido falar do tal do alfa no mercado. O que é o alfa? O alfa, neste caso aqui, é o valor do intercept. Ou seja, da onde essa linha aqui está saindo. Digamos que ela saia daqui, ó. Então, é esse valor aqui, ó. É o valor de alfa. Ele vai encontrar o valor de beta. O valor de beta, lembra lá do y é igual a x, a mais bx? Então, neste caso aqui, o y é o retorno de Petro. O a é o alfa aqui. E o b é o beta aqui, ou seja, o beta, o que é o beta? O beta é o valor que eu multiplico pelo retorno de BOVA11. Então, ou seja, vamos lá. Se eu tenho uma ação que tem um beta 1 e ela tem um alfa 5, então você está falando para mim que a composição de retorno, 5 minutos, não que eu vou fazer para ficar fácil a conta. Primeiro, se eu tenho uma ação que tem um beta 1, está querendo dizer o seguinte, que para cada 1%, vamos pensar sempre em ação contra BOVA, tá? Ação contra BOVA. Então, quer dizer o seguinte, que para cada 1% e BOVA11 oscilar, essa ação vai oscilar 1% também. Da mesma coisa, se eu tiver uma ação com beta 1.5, quer dizer que para cada 1% que BOVA11 oscilar,
essa ação oscila 1,5%, para cima ou para baixo. Tá? Então, 2, a mesma coisa. Então, ou seja, quanto maior o beta da ação, maior é o retorno que ela dá, e o risco também, correto? Comparado ao BOVA11 aqui, que seria o nosso caso, o índice, correto? Ah, beleza. Então, nós temos que pensar o seguinte. Então, imagina só que, para cada um desses ativos que eu tenho aqui, ó, Petro, Zemina, Vale, tá, beleza. Eu fiz o seguinte, eu fiz exatamente essa conta aqui, eu calculei o beta de Petro, calculei essa mesma coisa aqui para os Minas, a mesma coisa para Vale e a mesma coisa para BBS3, certo? E aí, o que eu fiz? Eu peguei agora e eu montei o meu portfólio. Agora eu pego e faço o seguinte, se eu fizer um... Cara, vamos lá, ó, isso aqui é bruto. Se eu fizer uma composição de portfólio pensando num... É porque isso aqui vira um Pitágoras, quando você compõe o portfólio assim. Tá? Você primeiro tem que fazer, deixa eu ver uma forma simples de explicar isso. O que você vai fazer? Cada um desses ativos aqui, ele vai ter o seu alfa, o seu beta e tal, tudo mais. Então, ou seja, cada um desses ativos, ele vai contribuir para que uma carteira de ativos que tenha uma composição de pesos aqui. Vamos colocar alguns pesos aqui aleatórios aqui, 0,3, 0,2, 0,6, 0,1, certo? Então, se eu tenho essa composição de ativos aqui, então, eu tenho essa ação aqui, ela tem um beta 1, 1,5, 1,5, esse aqui tem um beta 2, esse aqui tem um beta 0,8, esse aqui tem um beta 1,1. De forma que, quando eu faço a minha composição, eu tenho uma carteira que ela tenha um beta 1,3 e ela tem um alfa 0,2. Tá? Então, ou seja, quanto que eu precisaria, e assim, o que é interessante é, se você pensar em composição aqui, ó, vamos pensar aqui, retorno de Petro, esperado, certo? Retorno esperado é igual ao alfa da ação, alfa-ação, mais beta vezes retorno no mercado, correto? Porque o BOVA11 aqui seria o retorno de mercado. Então, olha só que interessante. Esse valor aqui, ó, esse beta, versus retorno de mercado, eu posso chamar ele de risco de mercado. Por quê? Porque eu não consigo controlar esse risco de mercado aqui na minha carteira. Tá? Enquanto que o alfa eu consigo. Como assim você consegue? Eu quero dizer o seguinte, porque aqui dentro ainda tem um outro, quando você tem essa aqui, ó, y é igual a b mais x, certo? Ainda tem um coeficiente de erro aqui no final, tá? Que sempre fica escondido. Esse coeficiente de erro aqui, ó, ele também entra aqui dentro, e ele é chamado de retorno idiosincrático. Então, ou seja, esse retorno idiosincrático, ele tá diretamente relacionado ao alfa da ação, certo? Então, ou seja, eu quero dizer, se você pensar nesse erro aqui, este erro aqui, ó, do y igual a mais bx, esse e aqui, ele está relacionado ao cálculo de A e não ao cálculo de bx, correto? Por quê? Porque o cálculo, essa variável aqui, ela não é uma variável dependente, tá? O que é dependente aqui é o valor do y.
Então, ou seja, o erro que eu tenho aqui na minha regressão linear, ele está relacionado a isso aqui, ó. Ah, peraí. O que que é o erro? O que é esse erro aqui, para ficar claro? Então, por exemplo, eu tenho uma linha de regressão aqui, tá? Aí tem um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, tá? Um ponto aqui. Então, este erro seria isso aqui, ó. Essa diferença, tá? Então, esse erro, ele está relacionado ao ativo em questão, ao ativo que é independente. Nesse caso aqui, a gente está falando de Petri. Então, ou seja, eu posso falar aqui que esse retorno idiosincrático aqui, que é o erro do alfa, ele sim, esses dois eu consigo controlar. Como que eu consigo controlar? Você consegue controlar. E eu posso zerar esse alfa e esse retorno aqui da minha carteira. Pode? Como? Ah, eu venho aqui e não compro Petro. Então, de Petro, eu não, esse retorno ele não faz mais parte da minha carteira, correto? Então, olha só que interessante. Então, como é que eu zeraria na minha carteira esse risco de mercado? Cara, pensa só o seguinte comigo. Imagina só que eu tenho aqui uma carteira de ativos composta por esses ativos aqui, tá? E eu descobri que essa carteira ela tem um alfa de 0,2 e ela tem um beta que ela tem um beta de 1,3. Então, ou seja, o meu risco de mercado aqui é o beta vezes o meu próprio retorno de mercado, que no caso é o BOVA11, contra a minha carteira, correto? Então, como é que eu simplesmente anularia da minha carteira esse retorno de mercado, esse risco de mercado? Cara, você concorda que se eu fizer a regressão linear de BOVA com BOVA, eu vou ter um beta 1 e um alfa 0? Sim, porque eu estou fazendo uma pela outra, né? Então, inclusive, eu não tenho nem erro para isso, né? Então, eu sei que o beta de BOVA 11 é 1, quando eu faço a regressão quanto o próprio BOVA 11. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma carteira de 100 mil reais, certo? Quanto que eu deveria vender de BOVA 11 de modo que eu retiraria da minha composição de mercado aqui 100% desse risco de mercado? 100%. Se eu tenho um beta de uma carteira, minha carteira, nossa, beta 1,3 ficou pior do que pensar num beta de 0,8, tá? Porque isso não faz sentido nenhum compor uma carteira para ter um beta maior do que o próprio mercado. Então, qual que seria a quantidade de BOVA 11 que eu teria que vender para eu poder simplesmente anular essa componente aqui? Nesse caso aqui, se eu vender 80 mil de BOVA 11, eu retiro 100% do meu risco de mercado, 100%, 100%. E eu fico somente com a contribuição que as ações em si dão para a composição da carteira. Então, e aí o que eu posso fazer com esse ativo, com esse dinheiro aqui? Eu posso pegar esse dinheiro aqui e redistribuir aqui dentro? Eu posso, com certeza. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter uma exposição de beta novamente aqui. Por quê? Porque eu aumentei a minha composição. Entende? Então, por exemplo, quando o cara fala para você que ele está utilizando uma venda de índice para se alavancar, ele não está fazendo isso, ele está simplesmente tentando retirar essa variável aqui. Por quê? Por que o cara quer fazer isso? Qual que é o motivo? Se ele, putz, cara, você está falando para mim que se eu, às vezes, se eu retirar, se eu não fizer essa venda de BOVA aqui, o meu retorno final, ele vai ser maior do que se eu fizer? Vai ser maior. Mas por que você está fazendo isso aqui então, cara? Pelo seguinte, porque é muito mais interessante ter uma carteira com uma variância menor
necessariamente com um beta menor do que eu ter uma carteira com retorno alto e com uma variância alta. Porque se você chega, imagina só, pensa só o seguinte, cara, imagina que você está fazendo uma decisão de investimentos. Chega um cara para você e passa o seguinte cenário, fala, fulano, ó, eu tenho aqui, cara, uma carteira sensacional, tá? O meu retorno aí médio nos últimos anos tem sido de aproximadamente 28% ao ano. Primeira pergunta que o cara vai te fazer, vai falar assim, não, beleza, mas e qual tem sido a volatilidade da sua carteira? Primeiro, isso aqui, cara, faz pouco sentido. Retorno, às vezes, faz pouco sentido se você tiver uma volatilidade alta. Por quê? Pensa só o seguinte. Imagina só que você... vamos pensar num fundo que tenha responsabilidade de pagamentos. Vou pegar, sei lá, um fundo de pensão ou coisa do tipo, certo? E este cara, e você está lá oferecendo as cotas do seu fundo para esse cara comprar e alocar em você, certo? Quando você chega para esse cara e fala assim, olha, eu tenho um retorno médio de 28% ao ano, mas eu tenho uma volatilidade, um desvio padrão anual de 20% ao ano, cara, o cara enlouquece. Por quê? Porque você está falando para ele o seguinte, fala, cara, que em qualquer desses 100 milhões que você vai colocar aqui, cara, pode ter algum momento aí que a gente vai estar com 96, aí depois a gente pode estar com 110, depois a gente pode voltar para 99 de novo, 98, e aí a gente dá uma pancada para 120, e aí volta para 105, entende? Então, ou seja, esse cara ele não consegue projetar um fluxo de retorno dentro do portfólio dele. E você entrega para ele um risco muito alto. Aí você chega para o cara e fala o seguinte, fala, olha só, cara, eu tenho um retorno de 18% ao ano, que é um retorno geralmente 20% ao ano, só que o meu desvio padrão ele é de 6%. Então, aqui já faz muito mais sentido. Vamos até pensar num cenário um pouco distinto aqui. Ó. Vamos pensar que, na verdade, se você estivesse entregando para o cara aqui um retorno de 10% e um desvio padrão de 2%. Faz sentido um investimento desse, cara? Aí depende muito do ponto de vista do cara, mas pensa só que este cara que está comprando cotas no seu fundo, ele necessariamente vai operar extremamente alavancado, extremamente alavancado. Ele tem uma política dentro uma política de gestão lá que ele opera, ele pode operar até 5 vezes alavancado. Então, ou seja, você está falando para esse cara que ele vai ter um retorno anual de 50% com uma volatilidade de 10%. Faz sentido demais, entendeu? Então, o que a gente precisa, quando o cara ele te entrega um negócio como esse aqui, é justamente para que ele tenha um desvio padrão, uma volatilidade baixa da carteira. Para que ele tenha um fluxo maior de capital dentro da estratégia dele. Porque, no final das contas, o que você tem que entender da indústria do mercado financeiro? O cara ganha na performance? Lógico que ganha. Todo fundo que cobra performance? Lógico que não. Então, você tem que entender o seguinte, que o cara, pensa só, quando você abre um fundo de investimento e você deposita o dinheiro lá na corretora que você vai operar ou na administradora, o que acontece? Aquele mesmo que você não compre nada, nenhum ativo, nada, aquele dinheiro ele já te rende CDI. Ou seja, no pior cenário possível, qual que é o pior cenário possível? O pior cenário possível é você não fazer porcaria nenhuma, tá? Do meu ponto de vista, né? Cara, no pior cenário possível, você entregou para o seu cotista 100% CDI ao ano. Porque não é ruim, certo? Não é ruim. Então, e aí, o cara, ele às vezes tem uma taxa de administração, uma taxa de administração de 2% ao ano, tá?
Então, ou seja, o cara já ganhou uma gordura aí em cima desse retorno que ele te deu, certo? Então, o cara vai ganhar em cima dos 100 milhões, e aí agora, desses 100 milhões, na verdade, virou 113, né? Pensando na taxa de juros atual. Então, ele vai ganhar aí 2% em cima desses 113, tá? Se o cara tem uma volatilidade baixa dentro do fundo dele, o que que acontece? A chance de ele trazer muito mais capital, e, consequentemente, o retorno dele financeiro ser muito maior no longo prazo, essa chance aumenta. Por quê? Porque o cara oferece um produto que às vezes paga um pouco mais que o mercado, uma volatilidade muito baixa, e aí o cara vai ter uma taxa de administração mais alta no sentido financeiro, porque o percentual é o mesmo. Então, ter como meta uma carteira ou enfim, falando em jargão de mercado, né? Então, ter uma carteira, uma composição de carteira ou um fundo com um beta baixo é o objetivo de todo mundo. É o objetivo de todo mundo. Eu te falo mais o seguinte, pensa só. Todo mundo percebe, todo mundo, eu falo todo mundo assim, a gente está no mercado que, cara, deixa eu abrir aqui, ó, para ilustrar. Para mim, me parece que o Bitcoin é uma, é uma excelente. Se eu consigo colocar aqui. Se a gente compara aí o, o Ibov com o Bitcoin no mesmo período, essa linha aqui, essa linha tímida aqui, ó, essa linha tímida aqui de baixo aqui, é o Ibov, que parece que é uma linha reta, uma linha flat, referente contra a variação do Bitcoin. Aí eu pergunto para os senhores o seguinte, tá, então por que que vocês estão atrás de mentoria, de aprender a programar, e de encontrar uma composição, uma estratégia melhor de portfólio e tal, sendo que você tem um ativo só, cara, só um ativo cara, que bate tudo isso. Então, não seria muito mais fácil eu simplesmente pegar tudo que eu tenho e colocar no Bitcoin? Porque, cara, vamos lá, Bitcoin pode falar o que for, mas Bitcoin hoje tem uma segurança muito grande no sentido de, cara, é negociado nas principais bolsas, tem futuros e tal, enfim. Então, por quê? Cara, simples, volatilidade. Ninguém tá. Cara, você não, ninguém tem estômago para poder suportar tô rico, tô pobre todo dia. Entendeu? O cara tem 10 milhões, aí o cara acorda um dia, a carteira dele encolheu por 900 mil. Então, a questão de ter uma carteira com baixa volatilidade, com beta baixa, é justamente sobre isso. Tá? Então, vender BOV ou índice, ou poderia ser qualquer outra coisa. Você poderia, por exemplo, estar montando uma carteira contra a Petrobras, certo? Você poderia escolher, vamos pensar o seguinte, você poderia escolher ações de um setor específico. Você poderia escolher ações de um setor específico, em vez de você comparar elas contra um índice, você poderia comparar elas contra a maior do setor, certo? Então, você pensaria o seguinte, se todas as ações desse setor têm como referência essa maior empresa aqui, já que elas fazem a mesma coisa, então faz todo sentido eu comparar elas, todas essas pequenas, contra essa maior aqui, né? E então, eu penso que
Exemplo, vou ver aqui o RIP, EMEA, como é que chamava aquela lá de petróleo lá do... Como é que chamava aquela empresa lá que... Putz, cara, tinha ação dessa empresa que estava fazendo as perfurações também. Esqueci. Mas, enfim, a empresa, a XPTO, Petróleos e a PPTO3. Então, ou seja, o que eu faria aqui, na verdade, seria, eu iria fazer a regressão desses ativos aqui contra Petro 4. E aí faria a mesma coisa que a gente fez com o Balvões aqui, faria com o Petro 4. Então, essa questão de risco de mercado, que a gente chamou aqui de risco de mercado, é sempre o mercado é o ativo que a gente está comparando contra. Para mim, faz sempre todo sentido comparar contra o índice, contra o índice. É porque o índice Bovespa é o maior balizador. Mas, por outro lado, você poderia pensar, falar, cara, não, eu quero montar um portfólio de, um portfólio de fundos imobiliários. Então, aí faria você sentido você comparar, acho que, contra o IFIX, se eu não me engano. Exatamente, IFIX. Então, você teria lá o seu MXRF11, HCPR11, 11 e PPS11. Pois é. Então, você comparar, você montaria um portfólio com esses ativos aqui e compararia ele contra o IFIX, e aí você poderia, inclusive, né, já que falou assim, eu tô interessado único e exclusivamente na renda que cada uma desses fundos vai me pagar. Eu não estou interessado na oscilação e digo mais, na verdade eu quero a qualquer custo remover essa oscilação da carteira do mercado. Então, o que você faria? Justamente isso. Você vai calcular o, você vai fazer a regressão de todas contra o IFIX, contra o IFIX. Você vai montar a sua carteira. Como é que eu monto a minha carteira nesse caso aqui? Aí, para você montar a sua carteira aqui, ó, essas quantidades aqui, você vai utilizar o Markowitz, aqui. Então, vou encontrar a quantidade que eu vou comprar de cada uma delas, nesse caso, para minimizar a minha variância. Tá? Então, eu minimizo a minha variância, eu vou ter a composição de carteira, aí, então, eu faço esse segundo passo. Tá? Então, pessoal, é isso. Tá? Eu quero... O que eu tentei... Por que eu não dei essa aula na quarta-feira? Era justamente por conta dessa parte aqui das regressões, que, que inclusive, teoricamente, essa deveria ser a nossa última aula, mas eu vou fazer mais uma aula para a gente explicar um pouco melhor isso aqui. É que o código disso aqui, ele é um pouco mais complexo do que o código dos códigos que a gente viu até agora. Então, é, eu vou vir com o código aí, mas vocês vão ter que ter um pouco de paciência, não no sentido de paciência de esperar, mas no sentido de paciência de depois vocês sentarem e estudar, porque não é uma coisa tão trivial quanto comparar médias móveis, entendeu? Mas, por outro lado, é algo extremamente poderoso, tá? Como vocês podem estar percebendo, tá? Muito poderoso mesmo. Tá? Então, galera, deixa eu parar isso aqui.
Era isso aí que eu queria passar para vocês. Era isso aí. Inclusive aqui, deixa eu ver se está aqui, tá aqui. Eu deixei uma variável aqui de alavancagem, justamente para a gente já fazer esse cálculo aqui. Então, uso. Esse, esse código aqui, de quanto em quanto tempo que é interessante eu rodar? Cara, a gente viu aqui nesse, nesse outro backtest aqui que talvez, sempre que houver o rebalanceamento do Ibov, talvez fosse interessante você rebalancear a sua carteira também. Tá? Isso aqui, essa abordagem aqui, dessa forma, é o, é o que compõe a maior parte da minha estratégia de investimento hoje em dia, tá? É justamente fazer, é basicamente fazer isso aqui. É basicamente fazer essa composição de portfólio sem inventar muita coisa, tá? Então, apesar de esse conteúdo ter ficado para o final, mas num outro universo a gente poderia começar falando justamente sobre isso, tá? Porque só com isso aqui, só com essa abordagem aqui, lógico que às vezes foge muito do escopo, né, do que as pessoas estão procurando, de ter uma estratégia operando no HFT, operando no gráfico de 1 minuto e tal, enfim. Mas eu penso que mais importante do que ter uma estratégia operando, né, é ter uma estratégia que dê retornos positivos, né? Então, apesar de ser muito simples porque o que é mais difícil que são as funções de Markowitz em si, essas funções já estão codificadas. Então, a gente só precisa chamar elas no lugar correto. Tá? E aí, o interessante é que cada um, se vocês olharem aqui, ó, cadê? Vai. Então, esse aqui, então, estou calculando todas da mesma forma. Não, mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, deixa eu jogar aqui para ver. Por que eu tinha usado uma média diferente aqui? Mas, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma coisa que dá para testar. Então, por exemplo, deixa eu ver o backtest aqui.
Então, isso aqui é uma coisa que, por exemplo, que daria para testar e modificar. O que é? Que é a forma que você calcula a média. Você está calculando a média dos retornos aqui. Está utilizando uma abordagem, uma EMA, posso utilizar uma EMA, enfim. Então, aqui vai depender muito de fazer teste e encontrar, às vezes, o que vocês acham mais interessante para vocês. O que eu posso dizer é o seguinte, que dessa forma aqui, funciona. Tá? Mas por que funciona? Cara, teste, 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 teste. Uma coisa, por exemplo, igual, eu sempre gostei muito de utilizar aquela alma, né? Mas por algum motivo que eu não sei lá, que foi o Eduardo que encontrou, né? Quando você compõe ela lá com, ó, tá vendo aqui? O retorno dela foi pior, tá vendo? Parece que ele veio mais travadinho, tá? Mas no final ele foi pior. Ah, Eu gosto de usar T3. P3. Vamos ver. Aí, eu não calculou com esse P3 aqui. Lookback. Que precisa de um lookback muito maior para calcular. Vou fazer uma coisa aqui. Lookback 214, entende? Já sei o que eu vou fazer aqui. Isso. Tá vendo? Foi ligeiramente pior. Foi pior ainda. É. Deve mais Mas, aquela cara, muito melhor, né? é, mas assim, o que acontece também é que aqui, ó, quando a gente a T3, a gente precisa diminuir a olhada para trás, né? Então, agora, o que eu, inclusive, sugiro para cada um de vocês é o seguinte, cara, para encontrar esses ativos aqui, o Zorro, ele tem umas funções aqui de correlação, tá vendo? Então, você conseguiria fazer um loop de todas elas contra elas todas para encontrar quais são essas correlações, mas a minha sugestão é o seguinte, cara, faça isso no Python. Faça isso no Python porque vai ser um pouco menos frustrante. Depois que você tiver com o código no Python pronto e validado, que você tiver feito a sua
modelagem lá, aí sim você vem e codifica aqui. Tá? O problema é sempre que quando você for montar essas matrizes aqui e tudo mais, esse valor de N, quer ver, se a gente fizer aqui dentro do C, ó, fica vendo uma coisa, ó. Por exemplo, N, né? Aqui, deixa eu tirar daqui. N. Se eu fizer aqui, ele aceita, ó. 20, 20 N igual a 16. Ó, a expressão deve possuir um valor constante. Eu falei, então é só declarar aqui dentro. O problema é que o seguinte, que, por exemplo, eu não conseguiria é, chamar esse valor 16 aqui, ó, como resultado de uma função, entendeu? Então, esses valores aqui que são definidos, eles necessariamente, eles precisam ser codificados na mão. Então, enquanto que no Python você não tem você não tem essa limitação. Então, você poderia ir até o Python, criar um programa que você vai encontrar essa lista de ativos aqui, salvar essa lista de ativos num CSV e depois importá-la aqui para dentro. Porque daí você já sabe qual que é o tamanho da lista. Então, vem aqui, tenho 16 ativos, tá? Então vem aqui 16, 18, enfim. Aí tem uma vantagem nesse caso aqui, tem uma vantagem do C-Little em relação ao C++, que eu vou te mostrar qual que é. Aqui eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia definir aqui, ó, número de assets 100. Ué, não poderia, não? Será? Número de assets. Mas de qualquer forma, estranho, vamos ver aqui, 87. 7 deu certo. Mesmo eu tendo aqui só 16 ativos, tá? Eu defini um número máximo aqui de 87. E deu certo. Por quê? Porque quando eu estou utilizando aqui no C puro, eu consigo fazer ao invés de fazer isso aqui, ó, em vez de fazer isso aqui, e agora se vocês vão ver que se eu ele nem imprimiu, nem saiu o plot lá agora. Por quê? Se eu colocar aqui 16, não é 16 que tem ali? Seis. Mas um pouco mesmo assim. Sim, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto.
aqui, se eu fizer aqui 30, como estava antes. O que acontece? É, quando eu faço dessa forma aqui, ó, eu estou alocando todos, porque assim, só para vocês entenderem, uma variável assim, ó, certo? Que teoricamente, o que que seria isso aqui? Seria uma variável, seria isso aqui, ó. Seria uma matriz, por exemplo, né? Que ela seria composta assim. Vamos pensar numa 2 por 2, tá? Então seria isso aqui. Seria isso aqui, tá? Uma matriz 2 por 2. Só que dentro da memória do computador, ele não vê assim. Ele vê assim, ó. Ele vê dessa forma aqui. Então, o que eu estou falando para ele quando eu faço isso aqui é justamente para ele alocando elas em ordem, certo? Em ordem. De forma que, mesmo que eu tenha espaços vazios, que eu tenho um máximo de 30 ativos, mas eu estou alocando só 16, que esses espaços vazios eles fiquem para o final. Eles não interfiram no meu cálculo necessariamente, entendeu? Então, quando eu faço dessa forma aqui, eu consigo ter uma alocação dinâmica. Eu consigo ter uma alocação dinâmica dentro de um vetor ou de uma matriz que tem um valor constante, tá? Para mim, na minha ideia, eu inclusive lembro de ter feito isso algumas vezes dentro do C também. O C++ aqui, mas quando eu tento fazer aqui, ele não deixa. Resumindo, tá? Ô, Léo, eu tenho uma dúvida. Manda bala. Essa parte do início lá, quem tu explicou a parte do BOVA, né? Uhum. Do comparativo. Esse código aqui, ele está comparando entre todos, né? Ele Por igual. assim, ele não está levando em consideração risco de mercado. Ele está levando em consideração somente a composição dos ativos e aí a gente otimiza para retorno e variância. Só para você entender aqui, Ah, Bruno. entendi. Não, agora entendi. Não, tá É, boa. mas você vê, até para poder ficar tipo, super claro aqui, é o seguinte. Aqui, ó. Aqui, ó. Imagina só o seguinte, lá a gente estava fazendo retorno, né? Cara, será que não tem gente que desenha reto aqui? Ah, tá, aqui, ó, que massa. Então a gente estava fazendo retorno de uma ação contra mercado, né? E aí a gente achava lá a retinha. No caso, quando a gente está fazendo ali na fronteira eficiente, na verdade o que a gente faz a gente faz variância versus retorno, e aí a gente encontra a carteira. A nossa carteira ela acaba sendo não, né? E aí ela tem aquele desenho curvinho. É porque são vários componentes para poder formar essa curva aqui. Entende? Então, realmente, a gente não considera mercado, não considera absolutamente nada, né? Então, tanto é por isso que eu falei que o próximo passo, depois de ter, já tá pronto essa carteira aqui, seria a gente encontrar beta da carteira, alfa da carteira, e aí a gente pensar talvez em redear risco e tudo mais. Tá? Entendi.
Show de entendeu? bola. Legal isso aqui, né, cara? Isso aqui é interessante. Eu falo assim, ó, é, isso aqui, para quem tem paciência, no sentido de não querer operar todo dia, operação, isso aqui, cara, é, é isso aqui que precisa só, entendeu? Na realidade. É que eu já vi gente ganhar mais dinheiro dessa forma do que operando todo dia. Mas isso aqui, cara, que assim, uma coisa que é uma quase que uma falácia assim do mercado, sabe? Que fala assim, quando tem muita gente explorando uma ineficiência, essa ineficiência deixa de existir. Isso é verdade, certo? Mas você tem que pensar também o seguinte: quando tem muita gente comprando Petro, o que que acontece com Petro? Sobe, cara. Entende? Então, por exemplo, isso aqui não é uma ineficiência que a gente está explorando, nada disso. O que a gente está explorando aqui é uma otimização de risco-retorno. Então, é a mesma coisa, se você tem muitas pessoas explorando essa otimização de risco-retorno aqui, o que que acontece? Quer dizer que a gente vai estar olhando, às vezes, para o mesmo lado, né? Então, a tendência é que a gente tenha esses ativos teoricamente se valorizando. Qual que é a contrapartida disso? A contrapartida disso é que se muita gente fizer isso aqui, utilizando exatamente os mesmos pesos, as mesmas coisas, mesmo tudo, talvez a gente vai ter ativos que, que deveriam valer 10 valendo 30, tá? Mas o que que acontece? Acontece que no próximo rebalanceamento da sua carteira, talvez você vai dar um peso melhor para esses ativos. Então, isso aqui é como se fosse um negócio vivo, assim, sabe? Porque você vai fazendo e vai rebalanceando, vai fazendo e vai rebalanceando, né? Agora, isso aqui poderia utilizar para montar um fundo imobiliário? Sim, mas poderia utilizar para montar uma carteira de Forex? Puta, cara, com certeza absoluta, com certeza absoluta. E aqui a gente tem lá o SDX ou o DXY como índice balizador, certo? Então, assim, por que que às vezes o Forex é um negócio interessante? Por conta do custo de teste ser muito barato, entendeu? Então, às vezes, sei lá, com R$ 500, você consegue testar muita coisa de código, muita coisa de estratégia. Fala assim, mas eu não posso testar no backtest? Cara, você pode, mas nada como testar com uma conta real mesmo. Até para você ver Porque isso aqui é lindo, né? Isso aqui... Cadê? Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso, né? Mas a gente precisa ver se isso aqui se reproduz na prática, né? Isso aqui eu consigo reproduzir isso aqui de novo. Então, isso aqui a gente precisa colocar para rodar. Consigo fazer isso aqui com... Cadê? Sei lá, com R$ 1.000, R$ 600. Consegue, cara. Você vai montar um portfólio pequenininho, ó. 20 ações de Petro, 15 de Prio, 29 de QTL e 19 de Itaúsa. Consegue. Até por uma questão de testar, né? Pode montar uma outra corretora, um valor menor também. Exatamente. Exatamente. Se bem que eu acho que esse, esses valores aqui estão errados, cara. Sim, porque eu tô com alavancagem aqui, ó. Por isso que tô vendo falar, tá dando 600 só de Petro, aí beleza. 5 ações de Petro, 3 dessa Prio 13, EQTL 3 e Itaúsa. Pronto, tá aqui, ó. Para testar. Entende? E aí, o que eu te falo mais? Às vezes não é nem só o fato de testar. Eu sei que não é a realidade de nenhum dos senhores aqui, mas vou dar um exemplo para vocês. Esses dias para trás, um primo meu, primo de 15 anos, primo porque é filho da minha prima, quer começar a investir.
O pai está pagando lá um dinheiro para ele ir trabalhar de tarde e ele quer investir o dinheiro. Então, isso aqui é um negócio que, por exemplo, para uma criança testar e começar é uma coisa interessante. Por outro lado, se você tem uma estratégia de investimento que é guardar R$ 500 por mês, por exemplo, cara, então você já sabe como alocar suas ações, né? Porque por muito tempo comprar ação na Bolsa do Brasil foi comprar Petro e Vale, né? Compra Petro e Vale e deixa lá. Então, lógico que Petro e Vale são empresas interessantes, mas a gente consegue melhorar muito, 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 muito mesmo a nossa composição. E aí, eu tenho um projeto, e aí, inclusive, se vocês derem uma olhada lá no Django Trader, lá, eu fiz uma atualização nessa semana, que é justamente codificar isso aqui também lá dentro do Django Trader e montar um dashboardzinho para a gente visualizar isso aqui diariamente, né? Que aí você não precisa ficar clicando aqui teste, teste todo dia, virou o dia lá, vai olha, já vai estar a composição de portfólio lá, tá? Então, galera, é isso aí. Vou passar esses códigos para vocês. E aí vamos fazer o seguinte, ao invés da gente fazer uma outra aula na quarta, vamos fazer uma outra aula no sábado de novo, e para não ficar tão em cima, e dá tempo de eu escrever o código que eu quero escrever aqui para mostrar para vocês. Pode ser? Não, pode ser. E acho que alguma dúvida podia tirar no Discord daí, né? Maravilha, maravilha, combinado. Até porque eu acredito que daqui vão vir muitas dúvidas mesmo. Muitas dúvidas, porque não é um código que é tão. Não é simples, mas simples de entender como foram os outros, né? Eu sei que vocês pediram, escreve junto e tal, mas mais fácil explicar o que foi feito aqui, porque mais vale, nesse caso aqui, meu ponto de vista, né? Mais vale entender a teoria por trás do que necessariamente entender o código em si, né? Mas saber o que está sendo feito, por que a gente está chegando nesses valores, do que entender o que significa cada uma dessas linhas aqui, acaba sendo menos importante no meu ponto de vista, né? Então, é isso aí. Deixa eu colocar aqui. 6 anos. Beleza, galera? Beleza. Então, beleza. Eu vou mandar esse código lá agora já pro GitHub. Vou mandar todos os códigos, tá? Vocês vão ver que alguns códigos eu rodei eles direto no, no Zorro aqui, tá? Eu rodei direto aqui no Zorro. Cara, porque é só porque tem que fazer algumas pequenas adaptações para rodar no C, igual eu fiz aqui, tá vendo? É, ajustar a covariância, porque se você colocar igual tá ali, ele não roda, enfim. Mas eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esses códigos que estão aqui e vou transferir eles para dentro aqui, vou deixar tudo no C++, faço um projeto só e mando para lá. Eu vou fazer isso agora já. Beleza, galera? Então, ó, a gente fica com mais uma próxima aula para o sábado, para a gente matar essa última parte aí que seria a segunda parte aí dos cálculos, dos fatores, né? E aí a gente encerra com chave de ouro. Não, show de bola. Beleza? Galera, obrigado aí de novo aí. E Valeu, Léo. eu vou estar no Discord agora aí, enquanto eu vou estar codificando, então qualquer coisa me dá um toque aí. Valeu, até mais. Beleza? Fica com Deus, gente. Bom final de semana para vocês aí. Eu também. Valeu, obrigado. Tá bom.